Na sessão passada, a gente falou um pouquinho mais sobre DevOps, entendeu o que é a cultura do DevOps, como que o processo, né, que as empresas vieram passando ao longo do tempo, né? Demos também algumas dicas, né, do como fazer ali toda a parte de deploy, né, pontos importantes que a gente precisa ficar atento à implementação, calendário de release, né? Então, foram pontos bem valiosos ali. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de implementação, né, dessa primeira parte, que é o CI ali, a famosa integração contínua, né? Então, vamos ver aqui para o nosso código e entender ali o que a gente pode estar fazendo, né? Para que a gente possa otimizar, talvez, o nosso desenvolvimento e criar um CI talvez um pouco mais robusto ali para o nosso curso aqui, tá? Então, só recapitulando o que a gente fez na sessão ali de aplicativo principal, né, do nosso main application, a gente acabou utilizando o Xcode Gen, né? Então, a gente tem aqui o nosso Project YAML, e aí vejam que a gente criou ali, né, aqui embaixo, uma seção de esquemas, né? São os esquemas necessários que a gente pode estar rodando a nossa aplicação, e aí a gente tem alguns deles, né? O Sunny Day, que basicamente roda o build e pode rodar os testes do nosso aplicativo principal, Restaurante UI, Restaurante Domain, Network Client e Integration testes ali, né? O que a gente pode estar fazendo aqui? Criando um novo esquema, né? O nosso objetivo para que a gente possa otimizar, porque vejam que a gente tem vários targets diferentes. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo esquema que vai ser responsável por compilar, né, e rodar os testes do que a gente julga necessário, né, passar antes de qualquer merge seja feito, né? Então, assim, para qualquer alteração que for feita, eu vou rodar essa bateria de testes aqui. Então, vamos vir aqui na parte de esquemas, e aí aqui embaixo, depois de integration test, a gente vai gerar um esquema novo, tá? Eu vou estar chamando esse primeiro de CI macOS, então esse esquema eu quero que ele rode apenas no CI, mas obviamente você pode rodar esse comando localmente, como a gente vai mostrar aqui para vocês também, tá? Nosso processo de build, quando a gente roda o macOS, eu quero que ele rode o nosso Restaurant Domain e o nosso Network Client, que são as nossas camadas atualmente de regras de negócio, tá bom? Né? E também as nossas camadas de integração com frameworks externos ali, no caso o RL Session, e também tem o File Manager ali, tá? Então, o nosso run ele usa a config de debug, e dentro dos nossos testes também a config de debug. Só que vejam que agora, dentro dos nossos targets, a gente fez o seguinte, a gente está adicionando tanto a rotina de testes integrados, para que a gente veja a integração com o nosso back-end, né? E então, ele substitua ali os nossos mocks por, de fato, nossa camada de network. A gente vai estar rodando nosso Restaurant Domain Testes, onde tem toda a nossa camada de regras de negócio, mais a nossa camada de File Manager, como também o nosso Network Client Testes, no qual a gente simula ali todos os cenários de HTTP, tá ok? Então, vamos criar esse primeiro e vamos vir agora aqui no terminal e fazer a mesma coisa. Gerar o Xcode e abrir o nosso projeto do Comitando. Vejam que agora a gente tem um novo integrante aqui dos nossos esquemas, que é o nosso CI macOS, tá ok? Então, na hora que a gente faz o build, e se a gente já vir aqui em testes, veja que ele já tem os 3 habilitados que a gente mencionou, tá? Ele deu um erro de compilação, vamos entender aqui qual que é o problema. Novamente, é o running local. Ok, a gente depois vai resolver esse ponto, eu vou até mostrar o comando para vocês aqui. Mas legal, agora se a gente mandar buildar, mandar compilar, ainda tem mais um que ficou faltando, que eu não salvei. Então, vamos mandar rodar. Vejam que agora ele deu um outro erro para a gente. Basicamente, ele está falando que ele não está encontrando nosso Network Service e, pelo visto, a gente acabou esquecendo ali mais um outro import, tá? Então, por conta daquela mudança que a gente fez
no nosso último módulo, né, de criar o nosso Network Client, acabou fazendo e não testando ali todos os cenários, né? Então, isso é bem importante ali. Obviamente, se vocês tentaram reproduzir, vocês devem ter pego esse erro. Agora a gente está fazendo todas as correções necessárias. Acho que a gente acabou de mostrar um exemplo de para que serve a CI. Exato, Porque né? aí pegaria esse problema que a gente acabou não pegando quando a gente fez a mudança. Ó, vejam que agora está tudo compilando e a gente já está rodando todas as rotinas de testes, tá? Então, se a gente vir aqui para obter o resultado do nosso CI macOS, vejam que ele levou ali ao todo, né? Foram 38 testes, né? Somando todos, com uma duração de 3 segundos, tá? E aí a gente tem, né? Quanto tempo levou cada uma dessas rotinas: 0.02, 0,01, 2 segundos no nosso Cache Services, que está usando File Manager, 0.01, 01, 01 e 01. Né? Então, somando tudo isso, a gente levou 3 segundos para estar rodando toda essa parte. Né? Então, vejam que agora a gente já tem um esquema próprio para que depois a gente coloque isso no CI e faça ele rodar. Né? Eu posso fazer o seguinte, vamos rodar aqui Xcode Build, e aí o que a gente quer que ele faça? Tanto clean, né? Então ele vai fazer uma compilação totalmente nova, vai fazer o build e vai rodar os testes do nosso projeto comitando, Xcode Project, e o esquema a gente está passando CI macOS, tá bom? Dentro do CodeSign a gente não está passando nenhuma informação, e como SDK a gente está passando macOS X, e Destination, a nossa plataforma, vejo que a gente está passando macOS, porque aí dessa forma a gente vai fazer com que ele não precise startar um simulador. Então, se eu der o Enter agora, vamos ver se ele vai rodar tudo certinho. Vejam que ele já passou pela etapa de Clean, já passou pela etapa de Build, e agora ele está startando os testes. E vejam que agora ele terminou, né, fazendo com que todos os testes fossem executados, né? Então, legal, esse comando, né, do Xcode Build, para que você possa rodar ele na sua máquina antes de você configurar um CI, ele é muito importante. Então, legal, tá passando. Obviamente, depois é só implementar isso dentro do seu servidor ali. Agora que a gente já conseguiu ver isso funcionando dentro do Xcode, dentro do terminal, vamos vir agora para o nosso repositório do Git, onde está o nosso projeto aplicado, e o que a gente vai usar aqui para ferramentas de CI e CD, tá ok? Então, a gente tem uma série de ferramentas de mercado. Você tem as ferramentas gratuitas, o próprio GitHub Actions, que é a ferramenta que a gente escolheu para o nosso curso. Você tem o Thread CI, você tem o Circle CI. Essas duas ferramentas, elas te dão a parte free, só que ela tem uma limitação, que você vai ter algumas horas de build disponível por mês. Caso contrário, você precisa fazer um plano pago, e aí você tem a questões ali, talvez, de horas ilimitadas, ou deve ter outros planos, onde ele aumenta esse consumo de horas para os agentes ali, tá ok? Além disso, você tem umas outras ferramentas, né, que elas já são pagas ali, né? Se não me engano, o Bitrise, você tem também o próprio Azure DevOps, né? E aí você, se não me engano, tem uma, mas eu ainda não vi ainda, não conheço muito, mas a própria AWS também já tem ferramentas ali voltadas para agentes macOS, tá ok? Então, na XP a gente usava Azure, eu já usei muita questão ali de Circle CI nos projetos que era do Zap, Viva Real, já usei Thread CI em alguns projetos meus aqui do GitHub, tá ok? Então agora a gente vai estar vendo o GitHub Actions, que é uma ferramenta gratuita e já integrado dentro do próprio GitHub. Então, vindo aqui agora para o nosso projeto, né? Então a gente está dentro do nosso Git do curso aqui. Vejam que se a gente vir em Actions, a gente já tem algumas opções para startar o nosso GitHub Actions. E uma delas é o Xcode Build Analyze, né? Que você pode fazer ali a configuração. Então, caso você queira fazer uma configuração, poxa, não sei fazer a configuração, vejam que ele já traz bastante coisa pronta para você.
E você, obviamente, tem uma série de outras ferramentas que você pode estar usando para complementar ali o seu código, tá ok? Mas a gente não vai estar utilizando essa ferramenta. A gente vai mostrar aqui para vocês, a gente já meio que deixou pronto, mas o que a gente vai precisar fazer? Vejam que aqui mesmo, nessa tela do nosso projeto, ele já pede para que você crie uma pasta com .github. Isso vai fazer com que essa pasta seja oculta, tá? Dentro do seu projeto. E aí lá dentro você vai criar uma outra pasta chamada Workflow. E aí você vai poder, obviamente, chamar o seu arquivo de CI no nome que você preferir, .yaml, tá ok? Então, deixa eu só cancelar aqui e vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. E aí vejam que eu já criei tanto o nosso CI macOS, né? Então, vou estar passando cada instrução aqui com vocês. Primeiro, a gente define o nome do nosso agente, né? do nosso projeto dentro do GitHub Actions, CI macOS. Aqui na linha do on, né? O que a gente está adicionando? Então, a gente está adicionando uma regra para ele, para que ele faça, quando a gente tiver um pull request que seja redirecionado, né, que nosso target branch seja a nossa main. Então, veja que você pode passar um array, então você pode fazer vírgula e passar outros elementos. Você vai rodar o seguinte job, que são as suas tarefas, né, que você precisa, seus trabalhos ali para que você faça. Então, dentro desse job, a gente vai fazer o processo de build. A gente determinou um nome para o nosso build, falando que ele vai fazer o build e teste usando o Xcode Build Command. A gente aqui determina qual que é a versão do nosso macOS que a gente quer que use no servidor, tá? Para essa informação, se você quiser passar uma versão específica, você vai precisar olhar dentro do GitHub Actions, né, toda a parte de servidores Macs que eles têm disponíveis, ou no caso do macOS Latest, ele vai estar pegando a última versão disponível lá, tá ok? A gente está falando um timeout, então caso o CI ele demore mais de 10 minutos, ele vai cortar esse processo. E aí aqui a gente está fazendo os seguintes steps, né? Primeiro deles, a gente quer fazer um checkout, né, da nossa branch. No segundo passo, a gente está rodando o comando de Xcode Select para que a gente use a versão do Xcode 14.2. Caso o macOS Latest esteja trabalhando com uma outra versão, por exemplo, uma beta, alguma coisa assim que seja a principal dele, a gente fala, não, olha, quero que use a 14.2. Então, você pode dar um sudo Xcode Select e aí você passa exatamente qual que é o nome. Esse nome você também vai identificar ele dentro da documentação do GitHub Actions, que está nos nossos links auxiliares. Tá? Uma vez selecionado, a gente precisa, então, fazer com que o default dele seja a versão que a gente escolheu. Então, você vai fazer o user bin Xcode build espaço menos version, para que a gente saiba exatamente qual que é a versão que a gente está rodando. E aqui, vejam que, como o nosso projeto, né, caso vocês não estejam utilizando, que não é o nosso caso, o Xcode Gen, vocês poderiam, obviamente, estar pulando essas duas etapas. Mas aqui a gente precisa fazer o quê? A instalação do Xcode Gen dentro da nossa máquina do macOS lá, da máquina virtual que o GitHub Actions vai rodar. Então vejam que aqui a gente fez uma busca dentro do marketplace do próprio GitHub Actions, identificamos uma ferramenta, né, um plugin que é desse Xavier. Então, a gente está fazendo a instalação dele. Veja que aqui a gente está passando o nosso spec project.yaml, que ele está identificado na raiz do nosso projeto, né? Então, ele vai criar vai ler o nosso project.yaml. Caso ele não ache, ele retornaria um erro. Na sequência, a gente está pedindo para que ele gere o nosso projeto com Xcode Generate. E, por último, a gente faça o comando de build testes. E aqui, basicamente, a gente está rodando o que a gente acabou de rodar no nosso terminal, que é o CI macOS. Legal? E aí, olha lá, que legal. Vejam que agora, assim que a gente abriu o nosso pull request, o GitHub Actions ele identificou que a gente tinha um workflow criado e agora ele está falando, olha, ele espera um pouquinho porque ele está rodando o nosso processo. E mesmo a gente não tem a opção de fazer o merge, né? Então, o Caio ele também não consegue fazer o review, né? O review ele até consegue fazer, mas a gente não consegue mergear até que tenha terminado o nosso comando.
Então, se você quiser vir aqui em detalhes, vejam que agora, na parte de Actions, ele já conseguiu identificar que, olha, a gente tem uma feed DevOps e ela está rodando nosso build aqui. Vejam que ele já passou por algumas etapas, já gerou o nosso Xcode Project aqui também, você até consegue ver o log dele aqui, e agora ele está no processo de build em testes. Dando tudo certo, ele vai mostrar aqui para a gente o retorno de sucesso. Isso vai fazer com que o nosso pull request seja habilitado, ok? Então, vejam como é super simples de você integrar o seu CI, né, um GitHub Actions no seu projeto ali via GitHub, tá ok? Então, ó, vejam que agora ele conseguiu fazer o clean com sucesso. A gente está entrando na etapa de build agora, né? E logo mais ele deve entrar na sequência aqui de testes unitários. Vejam que agora ele já até mostra para a gente quanto tempo de build está rolando dentro da máquina do CI, 1 minuto e 31 segundos ali. Agora está rodando os testes, legal, todos os testes estão passando. Ele deve estar terminando agora a execução dos nossos testes e vejam só, ele deu uma falha aqui para a gente, né? O que ele acusou aqui? Dentro do nosso teste de delete return error when not permission, tá? Então, a gente pode fazer o quê? Identificar o que aconteceu com esse erro, porque pode ser, ele deu timeout, tá vendo? Então, isso é um ponto importante. Vejam que a gente colocou 3 segundos de timeout e dentro da nossa máquina acabou passando. Nem sempre, né? Quando a gente está falando de agentes em servidores, tudo, a gente não tem esse controle, a gente não sabe, por exemplo, né? Essa informação você até pode ter ali, obter dentro do site do seu parceiro, qual que é a máquina e tudo mais. Porém, a gente não tem muito controle. Poxa, questão de memória, queria uma máquina com mais memória, né? Então, isso acaba acontecendo, tá? Esse tipo de erro aqui. Tá? Então, como que a gente pode fazer aqui para que a gente possa arrumar? E, legal, vejam que todos eles passaram agora, já está verdinho aqui também. Então, se a gente voltar aqui, né, obviamente der um refresh aqui na nossa página, legal, vejam que agora já está habilitado, tá ok? Então, a gente poderia já fazer o nosso squash merge e aí, com isso, já ter toda a parte de implementação. Então, vejam aqui, já vou até, inclusive, fazer o merge e bacana, né? Tudo certo. Nosso CI já está feito. E aí, o que achou desse conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber as próximas notificações. E ainda mais, em breve a gente vai lançar o nosso curso do iOS Comitando. A gente deixou um link na descrição do vídeo. Você pode ir lá e se cadastrar. Em breve a gente vai entrar em contato com você. Valeu!